Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Supercast. O nosso episódio de hoje, vou te contar que, olha, já era para ter sido marcado isso aqui há muito tempo, mas tudo acontece na hora que tem que ser, então hoje recebo no Supercast minha querida amiga, gente, eu não posso passar seu currículo aqui, você vai falar, porque é muita coisa, ela cuida de tanta gente que vocês vão entender. Bianca Vasconcelos, seja muito bem-vinda ao Supercast. Obrigada, Luezes. Então, já era pra eu ter feito esse podcast há mais tempo, né? Sim. Só que a gente vai deixando a vida levar e vamos. Então, agora, como a gente já tem a imersão aí marcada pro dia 29 de junho, sim. Aí eu vim aqui. Verdade, você já foi em 2 outros podcasts no estúdio, não foi? Sim. Eu acho que eu tinha que ir na Salsa e na Camila. Camila, isso. Ah, olha que coisa boa, mas seja muito bem-vindo ao nosso Supercast, nós vamos bater um papo aqui hoje, vamos esclarecer algumas dúvidas do pessoal também, que eu tenho certeza que vai ajudar muito quem nos acompanha. Bianca, primeiro começa se apresentando, fala um pouquinho sobre você, depois a gente entra aí nesse mundo encantado. Você sabe que quando a gente senta para conversar também, ó, minha cabeça explode. Então, eu sou Bianca Vasconcelos, sou treinadora, eu sou formada em Direito primeiro, né? E sou treinadora, depois eu fiz uma transição de carreira, depois de 10 anos. Hoje eu sou treinadora de inteligência emocional, psicoterapeuta, consteladora, Theta Healing, hipnóloga. Então, também. tenho várias formações na área do desenvolvimento e no desenvolvimento pessoal, né? Porque a gente que entra nessa área assim, a gente vai fazendo formação em cima de formação. Coach também por 3 escolas, coach Master Coach, avançado, então a gente vai fazendo várias formações para que possa crescer o nosso currículo, né? E a gente ter várias técnicas. Sim. Né? Eu tenho, quando eu atendo um cliente, eu costumo usar não só uma técnica, né? Eu uso várias. Então, por exemplo, se eu estou atendendo um cliente para... eu quero constelar. Esse dia chegou uma cliente para mim e eu quero fazer uma constelação. Eu falei assim, sim, na minha constelação não uso só constelação, eu vou usar com você técnicas de limpeza também, que são técnicas do Theta Healing, técnicas de EFT, que são técnicas para tirar mágoa, tirar raiva, né? Então, primeiro a gente trabalha na limpeza e limpeza de memórias, então são várias outras coisas que a gente vai usando, né? Não só especificamente aquilo ali de constelação, né? Olha, quando eu conheci a Bianca foi muito interessante que nós sentamos para conversar, mas se eu não quisesse falar nada sobre mim, eu não precisava, porque ela sabe mais de mim do que eu mesmo. Ela foi me lendo, assim, me descrevendo em detalhes, foi muito mágico. Eu olhava e falava, mas sou assim mesmo. Como que vem essa expertise, Bianca, de olhar para a pessoa e já conseguir ler a pessoa inteira? Tantos anos estudando tantas técnicas. Eu quero te dar um exemplo de Freud e de Reich, que era o amigo do Freud, da psicologia. Eles têm o Reich, ele inventou uma técnica que é análise de perfil corporal. Então, fora isso, a gente conversou, a gente bateu papo. Quando uma cliente chega para mim, tanta experiência que a gente tem de atender o público, que a gente já vai lendo. E existe uma técnica de análise corporal e de também expressões que a gente já vai entendendo quais são as dores que essa pessoa passou na infância pela própria formação do corpo dela. Além de que tem quando ela se expressa, né, a gente consegue ler, né, pela PNL, pelos estudos, né, que a gente faz sobre a leitura também de sinais que a pessoa dá. Então, nessa metodologia, o Reich, ele estudou há muito tempo atrás, me fez lembrar, né, isso. Ele estudou há muito tempo atrás essa análise corporal. Então, ele inventou esse método, porque todos os pacientes, eu voltei lá atrás, nem imaginei ele no consultório, chegavam vários pacientes, então ele começou a listar todos os pacientes que tinham aquela mesma dor, que sofreram aquela mesma dor na infância. Quando você sofre uma dor, você tem um recurso, óbvio que tudo não é dor, né, na vida, porque você sofre uma dor. Daquela dor, você cria um recurso para se proteger daquela dor, né? Você sai mais fortalecido. E lá atrás, ele listava, né? Imagina lá atrás, o pai da psicologia fazendo isso. Chegavam lá os pacientes no consultório dele, então ele
ele olhava para a pessoa e via que o tipo de corpo que ela tem é o tipo da dor que ela sofreu na infância, né? Ou me dá um exemplo prático, assim. Nessa teoria, existem 6, eu não vou falar da teoria toda, mas falar mais ou menos, existem 6 fases, né, na infância, até os 6 anos. Então, é a fase que o bebê está dentro da barriga, outra fase que ele nasce, que ele está sendo amamentado, outra fase que é a fase da gracinha, que ele está aprendendo as coisas, aprendendo a andar, a fase do esfíncter, que ele está aprendendo ou não o esfíncter, aprendendo a controlar, e a fase da sexualidade, que vai para 6 anos, assim, quase 6 anos, que ele aprende com o mundo a pares e tal. E aí, dessas fases, a dor que ele mais sentiu numa dessas fases, vamos supor que ele sentiu uma rejeição, um abandono, a dor da manipulação, cada dor dessa está relacionada a uma fase, ou a dor da traição, ou a dor da humilhação. E aí você forma um recurso para isso, e seu corpo, ele cresce e se forma daquela forma na medida em que você sofreu aquela dor e você criou um recurso para aquilo. Então vamos supor, vou dar um exemplo, o oral, ele tem, cada um tem seu nome, né? A criança que estava lá amamentando, que estava na fase da amamentação e ela sofreu alguma dor, vamos supor que a mãe naquela fase não conseguiu dar a mamadeira na hora que a criança estava chorando, porque o bebê, na hora que quando está amamentando, o bebê chora. Então, nessa fase, o bebê não conseguiu ser alimentado, ou a mãe, ele naquela hora tinha um bichinho picando o corpo, tinha alguma alergia, ele estava chorando, ele estava colocando a boca no mundo. Eu choro para poder sobreviver, né? Então, ele chorou e a mãe foi dar mamadeira, só que ele não queria isso, ele queria talvez ser acalentado por causa do bichinho, ele estava com uma alergia, algum outro tipo de coisa, e a mãe deu mamadeira demais, ou a mãe não deu a mamadeira no meio período que ele chorou. Então ali ele ficou com aquela dor, a maior dor da infância dele foi a dor do abandono, porque ali ele chorava para poder ser atendido, né? Nessa fase, né? Existe outra fase que não é a fase do choro, né, que eu vou até fazer a comparação aqui. E aí ele ficou com aquela fase, e por isso ele vai formar um corpo como de um bebê, todo fofinho, com as coisas todas molinhas. Por quê? Porque os neurônios dele, as sinapses neurais, tudo, fizeram com que ele se protegesse dessa forma. Eu choro, sabe aquelas pessoas que às vezes se vitimizam, colocam a boca no mundo, deixa eu chorar, né? Aí depois, deixa eu sofrer primeiro, chorar, e depois eu vou resolver o problema. Não é aquela pessoa que vamos resolver. Vamos primeiro chorar, sofrer, depois a gente resolve. Então essas pessoas, elas tiveram muito essa parte dessa dor, da parte oral. Sim. Então a gente lê isso, a gente sabe que a dor daquela pessoa foi mais o abandono, e aí por causa disso você também formou um recurso, que é o recurso de você sentir o outro, porque você está muito ligado a esses sentimentos. É o recurso até da fala, você consegue falar muito bem, né? Você consegue se expressar muito bem, porque o que o bebê faz? Ele chora, ele bota a boca no mundo. As sinapses dele foram feitas para isso, para poder eu sobrevivo se eu botar a boca no mundo. É diferente de uma pessoa que sofreu mais a dor da fase que foi do controle do esfíncter, que foi a fase de repente a criança estava ali e o irmãozinho falou, ou a mãe falou, olha, você não pode fazer cocô na calça, e a criança não está preparada para isso. Aí ela vai e faz cocô na calça, e naquele momento a mãe fala, poxa, você fez, o irmão, fez cocô na calça de novo. E aí ela sente o quê? A dor da humilhação. Então ela forma todo o corpo dela para ser aquele corpo mais estratégico. É aquela pessoa que é mais quadrada, aquela pessoa que tem traços quadrados, aquela pessoa que é mais rígida. Tem até um negócio aqui assim, ó, que parece que carrega a dor do mundo, né? Então nesse período, como que a criança formou o corpo dela para se proteger do mundo? Então ela vai ser mais aquele adulto, né, que ele é mais rígido, você vê que as pernas dele são mais, tem vários traços mais quadrados, não é aquela coisa, porque as sinapses dele foram diferentes do período oral, né? Período oral, as sinapses são formadas, bota a boca no mundo. Nesse período, as sinapses dele são formadas como? Não coloca a boca no mundo, fica calado, prende. Ele precisa prender o esfíncter para poder sobreviver no mundo. É óbvio que daí também ele criou um recurso, né? Ele criou o recurso de resiliência, de conseguir
se você der uma coisa para uma pessoa desse tipo fazer, a pessoa vai até o final, porque ela tem muita resiliência. E tudo fica na mão dela, né? Se você, por exemplo, você tem um funcionário, um marido, uma pessoa que seja desse perfil, né? Essa pessoa, ela tem que até trabalhar ou não, porque ela não sabe dizer não, porque ela quer carregar tudo. Entendi. Porque ela, tipo, deixa eu prender, deixa comigo que eu consigo, né? Ela trabalhou esse sinapse dela assim. Então, você perguntou isso, aí eu fui lá atrás pensando, como que a gente consegue ler? Não só pela análise corporal da pessoa, como por todos os traços, quando você fala, pela programação neurolinguística, a gente estuda isso, né? Sim. E aí lá atrás, o Reich, ele criou essa teoria, né? Com os próprios clientes dele. Chegavam os clientes no consultório e ele ia fazendo a listinha de todo mundo que tinha o corpo igual, e aí ele fez essa teoria, né? Gente, que interessante. E essas dores, Bianca, elas nos acompanham ao longo da vida, e isso vai causando uma série de situações aí no decorrer da nossa existência. Me conta um pouquinho sobre, por exemplo, eu vejo que tem algumas pessoas que, para se relacionarem bem, elas precisam correr atrás da pessoa, sofrer. E isso demonstra uma pessoa que, de repente, não teve afeto na infância. É mais ou menos por esse lado? A gente sempre repete padrões, né? Se a gente for olhar para o nosso, em termos de relacionamento, a gente olha muito inconscientemente, né? Mesmo que a gente não queira, a gente vai olhar para o relacionamento dos nossos pais. E o relacionamento que a gente teve com nossos pais, né? Então a gente vai copiar padrões inconscientes do relacionamento que meu pai teve com a minha mãe. Ou de algo que eu não curei dentro do relacionamento do meu pai e da minha mãe. Então, eu olho para aquilo e aí eu posso estar tendo uma crença limitante lá do passado, né? Lá de quando eu era criança e via o relacionamento dos meus pais que não dava certo. Então minha mãe falava: homem não presta, homem trai, homem é manipulador, ou olha como ele fica com várias mulheres. E aí o que acontece? Nesse olhar, né, da criança, a criança cresce com aquilo e ela inconscientemente leva aquilo para a fase adulta. E aí, na hora de escolher uma pessoa, se ela já tem aquela crença de que homem não presta, de que nada dá certo, o que ela vai atrair para a vida dela? É exatamente isso. O homem que não presta, o cara que trai, é isso, né? Ou vai ficar sozinha, porque nunca vai acreditar que o homem presta, que o homem é bom, que pode sim ela ter um relacionamento bom, né? Pode ter um relacionamento com uma pessoa que tenha virtudes e valores iguais aos dela, e ao mesmo tempo ela pode deixar o que foi esse olhar para a mãe dela, né? Entregar, né? E ela, porque geralmente, como que vem uma crença, tá? Em matéria de, eu vou falar uma coisa agora que presta bem atenção, porque isso é bem difícil de você chegar no raciocínio, tá? Mas em matéria de relacionamento, saúde, finanças, né? Em qualquer área da vida, trabalho, tá? Vamos falar aqui, vou dar um exemplo de saúde, tá? E assim como é também de relacionamento. Sempre existe, né? Quando você não está na vida que você deseja, quando você não está criando aquilo que você quer para sua vida, ou você está numa situação que é ruim, né, de saúde, ou ruim de dinheiro, ou ruim de relacionamento, sempre existe uma polaridade, tá? Então, por exemplo, você tem aquele tipo de doença, tá? Por que essa doença, qual é a parte boa que essa doença te traz? Uma doença nunca vai te trazer uma parte boa, mas existe algo dentro da doença a que você está servindo. Por exemplo, um cuidado, você está precisando parar, descansar, é algo desse sentido que você diz? Exatamente. Ah, tá. Por exemplo, existe uma coisa assim que nunca não é porque você não queira aquele sonho, não é porque você não consigo sonhar. Todo mundo sonha, todo mundo tem um sonho. O problema não é o sonho,
O problema não é o que você quer, mas é aquilo que está inconsciente, que você ao mesmo tempo que fala que você quer aquilo, você fala que você também não quer aquilo. Nossa. No inconsciente você fala, não quero isso. Aí é uma luta constante. Aí é uma luta, porque você vive numa polaridade, num puxa e empurra. Eu quero isso, mas não me dá isso não. Por exemplo, eu quero sucesso, mas não me dá o sucesso não, porque o sucesso pode me trazer, as pessoas podem ter inveja, eu posso não ter liberdade, eu posso não ter saúde, eu posso não ter tempo. Então, inconscientemente, você fica nesse movimento de puxa e empurra. Eu quero sucesso, eu quero ter saúde, eu quero ter relacionamento, mas inconsciente você fala, não me dá isso não, porque o que de pior, qual é o medo? O que de pior pode te acontecer se você tiver todo o dinheiro do mundo? Você já pensou nisso? O que de pior pode te acontecer se você tiver todo o dinheiro do mundo? Se você tiver o seu relacionamento dos seus sonhos, se você tiver a saúde, o que você vai perder se você tiver a saúde que você quer? Porque essa doença está aí no seu corpo, ela está te servindo a algo. Entendi. Se esse relacionamento não vem para sua vida, está te servindo a algo. Aonde você está hoje, que é a zona de conforto, entre aspas, que é o que você está criando hoje, a vida que você cria hoje, existe algo ali acontecendo que é algo que tem um propósito, que está satisfazendo algo. E aí vem a autossabotagem, né? Se você percebe que você está indo no caminho que você sempre sonhou, aí de repente acontece alguma coisa para você regredir, para você não alcançar aquilo, aí fica nessa dualidade, não é isso? É dualidade. Não é que acontece, é porque dentro do seu inconsciente essa dualidade já existe. Você fala, não me dê sucesso, porque com sucesso eu posso ter menos tempo, eu posso ter menos liberdade. Não me dê a saúde, porque com saúde talvez as pessoas não vão olhar para mim, talvez eu não vou ter amor, talvez eu não vou ter o carinho de quem tá cuidando de mim. Sim. Talvez eu não vou poder ficar aqui como vítima. Entende? Não me dá esse relacionamento não, porque se eu tiver esse relacionamento, pode ser que esse homem me traia. Pode ser que aconteça o mesmo que aconteceu com a minha mãe. Então, existe uma dualidade. E essa dualidade é inconsciente. Nossa. Cabe a nós descobrir que dualidade é essa. O que você tem medo? Porque só existe duas coisas que a gente pode criar, né? Co-criar. Como que a gente pode co-criar na vida? Com fé e com medo. Porque o medo faz a gente criar também a nossa vida. Então, é com fé ou com medo. Só existe então, por isso que fala, padrões. aquilo que você... Na Bíblia mesmo diz, né? O que você tem mais medo, você atrai. Lógico. E fé também. E fé também. Ou é fé ou medo. É o que mais você confia. Gente, vamos criar pela fé. Por favor, vamos criar pela fé. E aí você fica nessa dualidade o tempo inteiro, entende? Sim. Ô, Bianca, tem muito... As pessoas têm falado muito também hoje em dia sobre o feminino e o masculino, as energias, né? E aí as mulheres, no intuito de se empoderarem, acabam castrando os homens e trazendo para perto de si homens bananas. Me fala... que foi? Não, eu tô dando... É isso mesmo? É isso mesmo que acontece. E eu não sei porque você, mulher, ainda fica querendo ser a mulher forte, a mulher empoderada, a mulher isso e aquilo, né? Deixa essa coisa de forte pros homens, seja feminina, né? Porque homem com homem não casa, né? Se você quer casar com um homem, você nunca vai casar com um homem de verdade, né? Se você for uma mulher masculina. Homem com homem não tem como casar, né? Então, hoje em dia existe muito esse jargão, né? Quando as mulheres começaram a ter liberdade, né? E começou empoderamento pra lá, não sei o que pra lá, das mulheres, e aí ficou tudo muito no extremo. E a gente precisa do equilíbrio da coluna do meio, né? Sim, mas é uma luta também, né? É uma luta também, né? O que faz uma mulher ter uma energia mais masculina? Tudo é padrão da mãe. Olha para as mulheres da sua vida. Ah, entendi. Como era sua mãe? Como era sua mãe e seu pai? Dentro da sua casa, como eram as mulheres, as suas antepassadas? Elas eram fortes ou eram fracas? Eram elas que tinham maior voz dentro da sua casa? Embora talvez elas fossem donas de casa, mas quem que mandava?
Porque mesmo, às vezes, a mulher sendo dona de casa, ela poderia mandar na casa. E ela tem muito mais presença para os filhos do que o próprio homem. Sim, não é questão de o homem trabalha, a mulher não trabalha. É questão de ela pode ser uma mulher masculina, sim, até sendo dona de casa. Porque talvez elas tenham uma presença mais comandante, mais autoritária, né? Sabe? Então, como que era essa presença das mulheres? Eram mulheres masculinas ou eram mulheres femininas? E quando a gente fala de mulheres femininas, não é para você ser capacho, né? Não saber dizer não. Não é isso. A mulher feminina, o feminino e o masculino tem diferença, né? O masculino, ele vai, ele age, é ação. O feminino, ele é o yin e o yang, né? O yin, ele vai para dentro. Ele consegue fechar os olhos, ele consegue olhar para o interior. A mulher feminina, ela consegue ter intuição, ela consegue ter calma, ela consegue respirar, ela consegue ter fé, ela consegue dar uma palavra, ela consegue ser amorosa, tem amorosidade. Eu tive que trabalhar muito isso, porque as mulheres da minha família eram mulheres, entre aspas, masculinas. Sim. Eram mulheres que eram controladoras, né? Que sempre lutaram muito, né? E aí, quando a mulher é assim, óbvio, ela vai atrair um homem que é, entre aspas, pode até o homem trabalhar fora, mas vai ser aquele homem banana. Que é um homem banana? Que não tem autoridade com os filhos, né? Que nem chega dentro de casa, né? Não tem nenhuma autoridade, não tem voz, parece que não tá nem ali. E aí a mulher que ela é muito assim, ela não vai admirar um homem assim. Entendi. Ela vai casar, ela vai atrair um homem assim porque ela é masculina, então ela vai atrair um homem com energia mais feminina e depois vai perder a admiração. E a admiração é um dos pilares para o relacionamento, que é a admiração, respeito que é lealdade e prover, né? Provedor. O provedor. É como se fosse protetor, presente e provedor. O homem tem que ser assim. O homem masculino, ele é protetor, presente e provedor. E aí, a mulher, quando ela é masculina, ela não atrai esse tipo de homem. E aí, o homem feminino começa a ficar menos provedor, menos protetor. Porque se ela protege, para que ele vai proteger? Se ela provê, para que ele vai prover? Entende? Então, e aí ela vai perder o quê? Admiração. Mas quem tem... Precisa ter admiração. Eu vivi isso também muitos anos, a vida inteira, praticamente. Mas, vê assim, por exemplo, eu comecei a namorar e fiquei noiva de um rapaz totalmente energia masculina. E fui traída ali nesse período. Eu acho que a partir daí eu falei, eu não quero mais um homem naquelas características. Na minha cabeça foi isso, assim, depois de tanto conversar com você, com psicóloga e Bianca na minha cabeça, conversando, falando, mostrando, né, a realidade, o que eu entendi? Que a partir dali criou um bloqueio na minha mente. Fora também essa questão da mãe ser muito autoritária, ou o pai ser mais também tranquilo, sabe, deixar mandar. Então, eu vivi isso na pele. Só que teve um momento que eu conversei, inclusive, com você, eu falei assim, chega, em março acabou esse negócio na minha vida, lembra? Lembro. E foi realmente o momento que eu dei. Só que não é fácil. Não é fácil. Porque que fica puxando, assim. Aí quando você vai... Peraí, já tô trocando o negócio do carro. Já tô fazendo não sei o quê. Aí fala, não, peraí, tem que ficar quieta, sabe? Então isso é bem desafiador. A gente acaba perdendo energia no início para conseguir ressignificar no interior da gente. E depois seguir, né? Mas acontece o seguinte. Só existem 2 lugares, né? Tem aqui, ó. Se você, eu costumo dizer assim, que é onde você senta. Imagina que tem 2 cadeiras. Se você, sempre na vida, num relacionamento, vão existir 2 cadeiras, né? É óbvio que tem que ter aquele equilíbrio de relacionamento, mas imagina que relacionamento tem 2 cadeiras. Se você senta na cadeira da mulher masculina, você só vai arranjar um homem feminino. Entende? Se você senta na cadeira da mulher manipuladora, você vai arranjar um homem que é manipulado. Se você senta na cadeira da mulher que manipula, que se deixa manipular, né? Você vai arranjar um homem manipulador, que é um narcisista. Então, é posicionamento.
Entendi. Relacionamento é posicionamento. Se você mudou, você antes era uma mulher masculina, você mudou, você se posicionou. Então você só vai arranjar um homem que é mais masculino, porque você tá na energia feminina. E todos nós, tanto homem como mulher, temos as duas energias, só que a gente precisa equilibrar. Né? Não quer dizer que a mulher tem que ficar no auge da energia feminina dela. Ela tem também a masculina que precisa para trabalho, precisa para ter ação, mas é aquela ação fluida, aquela ação na intuição, aquela ação sem ficar desesperado, aquele negócio de ficar só pensando no racional como a masculino, né? Com intuição, com tranquilidade, indo para missão, para propósito, né? Mais uma energia de dentro, né? Que você se conecta com a sua fé e vai, sabe? Olha, isso e é a gente interessante. precisa muito disso no mundo, porque são as mulheres que mudam. Imagina o que seria dos homens sem a gente, porque os homens, eles nascem já com essa mente muito racional, com essa mente, né? Tanto é que 80% da minha imersão são mulheres. Né? Então, as mulheres é que procuram esse tipo de coisa e levam os homens. E aí é constatado que a maioria dos homens, a maioria do sexo, né, que sofre infartos é o que é homem. Entendi. Por que é homem que dá infarto? Porque ele não tem tempo para se cuidar, porque ele fica só na energia masculina, trabalhando, né? Só vai descansar quando tá doente, né? Só vai olhar para dentro, né? Olhar para a intuição, olhar para essa coisa, né, feminina, né, para fé, para tudo, quando tá quase morrendo. Eu vim agora no carro comentando com o Danilo, um amigo nosso morreu cedo, muito cedo, de um acidente, e uma semana antes Danilo tinha encontrado com essa pessoa, e a pessoa falou: nossa, eu tô trabalhando demais, eu preciso descansar, preciso dormir. E a pessoa simplesmente sofreu um acidente e dormiu no volante. Entendi. Olha isso. Entende? É a cocriação também, né? Sem pensar. Porque homem. Então, assim, as mulheres, né? A gente que puxa os homens. A gente costuma brincar que os homens são tipo arroz, né? Que eles acompanham. Entendi. São acompanhantes. Mas eu tenho homens que vão na minha imersão sozinhos. Né? Eu tenho, assim, são raros, mas tenho. Porque às vezes a mulher não vai, mas ele vai. E como que... Então, assim, você entende? É um posicionamento aqui, ó. Você se posicionou diferente. Então, não tem outra cadeira para a pessoa sentar. Se você se posiciona, você fala: olha, os meus valores são esses, as minhas virtudes, eu quero arranjar um homem assim, desse jeito. Você se posicionou. Agora você fica no oba-oba, eu quero um relacionamento, mas você não se autoconhece, você não sabe nem quais são os seus valores, suas virtudes, aquelas coisas que são inegociáveis para você. Porque você precisa saber quais são as coisas que são inegociáveis. Porque aí quando uma pessoa chegar na sua vida e quiser negociar com você uma coisa inegociável, você não vai abrir mão disso. Aqui não. Você se autoconhece. Você se posicionou. Você sentou aqui nessa cadeira. Não tem como a pessoa sentar. A pessoa vai sentar na outra. Entendeu? Você tá entendendo a conversa? Você tá vendo isso? Vana e Rogério, você senta aqui, pega um café, nós vamos bater um papo. Esse negócio, gente, da pessoa... Que, Rogério? A mulher... Olha lá, Gente, a mulher quando vira e fala assim: porque o cara me traiu. Aí a primeira coisa que eu pergunto: ele não era assim antes, não? Porque casou e traiu? É tipo, mudou do nada? Eu pergunto, eu falo assim, mas ele não era assim? Como que ele era antes de casar? Porque a mulher que se relacionou o tempo todo e o cara só foi trair depois do casamento? Depois do casamento, Porque assim, a traição, isso aí é caráter também, né? E outra coisa, quando você se relaciona com uma pessoa, você precisa fazer o quê? Perguntas. Primeiro você se posiciona, depois você faz perguntas pra pessoa. Né? Como? Como que foram os seus outros relacionamentos? Eu quero saber. Entendi. Me fala um pouquinho, no meio da conversa, né? Você vai conversando com a pessoa e puxando. Não é entrevista de trabalho, não. Senta aqui que nós vamos conversar. Não, você vai no meio da conversa falando. E aí, como é que eram seus outros relacionamentos? Mas você, por que você vai ouvir a versão dele. Mas com a versão dele você vai saber puxar, né? Vai entender. Vai saber puxar, sabendo fazer as perguntas certas. Mas por que vocês separaram? Quanto tempo você levou? As outras namoradas, né? Você namorava, você não namorava, só ficava, e você vai o quê? Estudando a pessoa. Entendi. Entendeu? E você vai se posicionando. O que é posicionamento?
O negócio é tão assumir, louco. É assumir o seu posicionamento. Eu falo assim, gente, mulher é óvulo. O homem, o que é óvulo? O que o óvulo faz? Ele fica paradinho. Sim. Ele só dá um passo se o outro dá. Ele fica parado. Entendeu? Se o outro der um passo, você dá. Entendi. Isso é trabalhar a energia feminina também. Exatamente. Se conhecer a essência. Você espera. Você não faz nada. E se o outro der um passo, você tá lá no seu posicionamento, aí você vai dar outro. Entendi. Entendeu? Então, essa é a questão da... Hoje já foi descoberto que não é o espermatozoide que fecunda o óvulo. É a mulher, é o óvulo que escolhe qual espermatozoide vai entrar. Não é mais igual a gente estudava antigamente, que vários espermatozoides vinham fecundar o óvulo. Não. E só um conseguia. É o óvulo da mulher que ele se abre para um ou para outro. Então agora entendi. Que é ela que tá... a mulher, é o óvulo da mulher que escolhe qual é que vai penetrar. Então, a mulher se posiciona, ela tá ali, ela fala quais são os valores dela, como ela quer aquele tipo de homem, o que é indisponível, o que é inegociável para ela, e ele escolhe o homem. Entendi. Entende? E ela fica parada, é o homem que vai. É como se o óvulo fica parado. Gente, fantástico, nunca tinha pensado nisso. E a ciência hoje descobriu isso. A ciência hoje descobriu. Entendi. Que interessante. Bianca, é só seguir a natureza, gente. A natureza é perfeita. Quando uma mulher vira e fala, mas o homem começou a trair depois de casado. Eu falei, você não sabia que ele tinha esse caráter antes de casar? Como que ele era? Como é que era o relacionamento de vocês antes? Sim, porque o namoro é pra conhecer e é pra acabar mesmo, né? Quando um relacionamento começa a existir uma traição, é porque... houve um desequilíbrio na relação, né? E que desequilíbrio é esse? A primeira traição, antes do outro trair, foi a nossa própria traição. Então, se uma mulher começa não a nossa própria, mas se uma mulher começa a se trair primeiro, o homem vai trair. Porque ela começa a se trair como? Ela começa a parar de olhar para ela. Ela começa a parar de... não tem amor próprio, né? Entendi. Ela começa a desequilibrar a relação num tal ponto que, assim, ela começa a dar muito pro outro, começa a desequilibrar essa relação. Aí o outro começa... A mulher tá aqui e o outro começa a pensar, nossa, mas eu não consigo ser assim igual a ela. Ele vai sair da relação para ele encontrar a dignidade dele fora. Nossa, forte isso, hein? Entendeu? Isso é um movimento que se faz, é um movimento até da constelação. Porque toda relação precisa ter equilíbrio. Então, qualquer relação de trabalho, qualquer relação de relacionamento, né? Qualquer relação no trabalho, conjugal, precisa ter o equilíbrio. Então, quando a gente desequilibra, é a gente que começa a desequilibrar. Sim. Então, a gente está aqui e a pessoa está aqui. Eu não consigo equilibrar assim, eu não consigo chegar nesse patamar. Então, eu vou sair daqui para encontrar minha dignidade. Entendi. Nossa... Nós vamos precisar voltar e ter uns 5 podcasts para conversar, hein? Ô, Bianca, no dia 29 de junho vai acontecer a sua imersão. Eu já estive presente em uma muito forte. A gente vem ressignificando verdadeiramente muita coisa na nossa vida. E me fala dos pilares, como que eles são trabalhados dentro da imersão? Porque muita gente vai lá trabalhar o relacionamento, aí sai de lá resolvido financeiro, resolvido não sei o quê. Vai trabalhar o financeiro, sai resolvido o relacionamento, emocional, carreira. Me fala um pouquinho dessa conexão dos pilares e como que elas são trabalhadas, como eles são trabalhados dentro da sua imersão. Lá a gente trabalha, porque como é uma imersão de inteligência emocional, a gente acaba trabalhando todas as áreas da vida. Por quê? Porque nós somos seres integrais, né? Sim. Somos seres sistêmicos. Então, às vezes a gente vai pensando, eu preciso trabalhar na minha carreira, eu preciso ter sucesso. Eu vou para lá pensando nisso, focando nisso. Só que chega lá, o seu maior problema é no relacionamento conjugal ou no relacionamento com seu filho. Então, você acaba focando nisso, porque dentro da imersão a gente aborda todos os temas, só que não é uma imersão que é palestra, é vivência, é experiência. Então você vai fechar os olhos e o seu inconsciente vai se encarregar de te levar para onde você precisa trabalhar.
Entendi. Aonde em todas as, imagina as áreas da sua vida, né? Então o seu inconsciente vai te levar para aquilo que está ruim na sua vida, aquilo que é como se fosse uma raiz de todos os seus problemas, sabe? Porque existe uma crença raiz, algo que você precisa trabalhar ali. Sim. E aí depois você vai prosperar nas outras áreas. Entendi. É um efeito dominó reverso, né? Melhorou um, vai levantando as outras áreas. Vai levantando as outras. Porque 20% do que faz a gente prosperar, né? Geralmente, imagina 100%. 20% é o que faz a gente prosperar e nos dá 80% de resultado. São só 20%. Entendi. De 100% são só 20%. É como se fosse assim... Imagina que você está procrastinando, você tem milhões de coisas para fazer. Então, existe aqueles 20% que se você fizer, a sua vida vai prosperar nos 80%. E os 80% às vezes nem vai precisar. Porque é como se fosse a lei de Pareto. A lei de Pareto, comparando, né, a crença, existe algo na sua vida que quando você mexe naquilo, as outras áreas começam a expandir, começam a prosperar. E aí são quantas horas de imersão? Como funciona? Me fala a estrutura. 10 horas de imersão, de 9 às 19, só com intervalo para lanche e para almoço. E lá são 3 palestras, né? Mas eu aqui conduzo a imersão. Só que eu não fico o tempo todo falando, porque é uma experiência e é vivência. Então eu vou te guiar em 10 exercícios, né? São exercícios que vão mexer no inconsciente, de neurociência. Eu faço renascimento no final, que você pode ir até a barriga da sua mãe, o útero da sua mãe, para quê? Renascimento. Porque o renascimento, ele ressignifica dores da sua infância, da sua adolescência. Você consegue ir na sua adolescência, na sua infância, aonde teve aquele fato, né, principal, que você formou ali uma dor, um trauma, uma crença limitante, e você vai ressignificar isso com o olhar de hoje, de adulto. E por que você precisa realmente voltar nisso? Mas eu não quero voltar na minha infância. Eu tenho medo de mexer com isso. Medo você tem que ter de onde você está hoje. Porque aonde você está hoje, provavelmente, você está assim, desse jeito hoje, em alguma área da sua vida que não está boa, e todo mundo tem alguma área para melhorar, provavelmente é por causa de algo inconsciente que você ainda está lá no passado. Que você ainda tem um medo. Lembra da polaridade que eu falei? Sim, Você quer sucesso, mas você fala, não me dá sucesso não. Você quer saúde, mas não me dá saúde, não. Você quer um relacionamento, mas não me dá isso, não. Porque pode acontecer isso, aquilo, aquilo outro. E da onde que está esse medo? Está lá no passado. Porque quando a criança é criança, ela não entende em forma literal. Ela entende em forma de imagem. A criança vê imagens. Ela vê coisas acontecendo e ela interpreta da maneira dela. Né? Então, ela vai ver ali a cena acontecendo. Ali, naquele momento, ela criou uma dor, ela criou um trauma, ela criou uma crença limitante. Né? Ela viu aquilo, então ela se forma aquele trauma, aquela dor em forma de que? Imagem. Então a gente cresce, a gente está com aquela imagem ali de infância. Então o que a gente faz, né, dentro da imersão? A gente fecha o olho, vai lá, volta lá para ressignificar como adulto. Então, não quero mexer, tenho medo de mexer. Medo é onde está hoje, que a sua vida não prospera porque tem algo que você não sabe que está inconsciente. Então, a imersão é para todo mundo que precisa ressignificar algo na sua vida. Algo em alguma área. Ou, qual a área da sua vida que não está boa? É o dinheiro que está faltando? É o relacionamento conjugal que está ruim, você não está conseguindo casar, é algo na sua profissão. A gente trabalha muito a questão da espiritualidade, né? Ter fé, em você acreditar em quem você é, voltar para a sua essência, né? Então, o propósito de vida, a missão, né? Isso tudo é trabalhado dentro da imersão. Qual o seu propósito, qual a sua missão de vida aqui na Terra, né? A sua missão existencial. Então, abrange várias áreas da vida. O que você hoje não está bem em alguma área, você vai lá para você vivenciar. E a imersão era toda pautada também em dores da criança ferida, né? Porque a gente tem um arquétipo da criança ferida. Então a gente vai olhar para essa criança, ver, porque toda criança, né? Todo mundo tem esse arquétipo dentro, né? Da gente. E todo mundo que tem essa criança, né? Todo mundo que está aqui na Terra tem. Existe uma criança que foi ferida. Porque se você nasceu, se você está aqui,
Você foi criança, sobreviveu até aqui e você tem algo, você não passou uma infância totalmente maravilhosamente feliz. Existe uma criança ferida. Sim. E como que isso se dá na nossa vida? Toda vez que a gente perde a inteligência emocional, que a gente tem algum tipo de mágoa, que a gente tem uma discussão com alguém, fica magoado, fica com raiva, ou que a gente fala alguma coisa que depois se arrepende de ter falado. Isso é aspecto de quê? Da criança ferida. Entendi. Da criança que não foi olhada, que não foi atendida. Então você precisa ir lá para olhar para essa criança, para acolher essa criança, para que a criança não tome o lugar do adulto. Entendi. E você possa hoje crescer como adulto e não ficar naquele arquétipo da criança que não foi curado. Entendi. Então, meu povo, você já sabe que dia 29 de junho, que horas? De 9 horas da manhã. De 9 horas Domingo. Da manhã até às 19 horas, você tem um encontro marcado com Bianca Vasconcelos. Bianca, olha para essa câmera e faça o convite para o pessoal também acompanhar, estar lá com você e acompanhar o seu trabalho nas redes sociais. Então, meu Instagram é @eubiancavasconcelos, mas eu acho que você vai botar aí. Vamos colocar também. Então, @eubiancavasconcelos. Eu convido você que está aí assistindo esse podcast participar. Essa é a 8ª imersão aqui em Vitória, né? Nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, essa imersão já existe, tá? Isso não é uma técnica que eu inventei, tá? São técnicas que vieram de fora do Brasil até. Então, eu aplico as técnicas, é óbvio que eu dou a palestra, fundamento, né? Conto como foi a minha história, porque eu também vivi, né, essa imersão. E aí a gente está na 8ª edição aqui em Vitória, Espírito Santo. E eu convido você que está aí, né, que tem algo para resolver na sua vida em alguma área de relacionamento, finanças, saúde, né, espiritualidade, né, você precisa estar mais perto da sua essência, da sua missão, do seu propósito. Eu preciso você estar lá nessa imersão que já tem centenas de pessoas que foram transformadas por ela, tanto é que a gente está na 8ª edição, dentro da página tem vários depoimentos. Convido você para estar lá e participar. Essa imersão tem um valor de contribuição, né? É isso que eu ia falar, muito acessível. Muito acessível para todo mundo, porque eu quis montar uma imersão que todo mundo pudesse participar, né? Assim como foi comigo, não só pessoas que tivessem condição, né, investimento, mas todo mundo que pudesse, todo mundo, qualquer classe social pudesse participar. Então, tem um valor de contribuição apenas para material do curso, né? Então, você vai pagar lá R$98, a gente, até dia 10, a gente está com uma promoção ainda. Olha isso, gente. Você levar um acompanhante por esse preço, você não paga nada. É o quê? É o valor de contribuição pro caderno que você vai ganhar lá. Pra folhinha você vai ganhar e o resto do material que eu não posso dizer o que é. E aí para você participar um dia inteiro, tem gente que sai de lá e fala que conseguiu ele revolucionar 10 anos da vida. Porque é cirúrgico, né? São técnicas, vivência. São técnicas aplicadas, técnicas comprovadas, e no final um renascimento, né? Sim. Só o renascimento que vai abrir o seu inconsciente, levar você para toda a sua infância, ressignificando todo o seu passado, só isso daí já vale a imersão toda. Mas tem gente que me fala que só no primeiro exercício já valeu tudo. Resolve, a pessoa fala assim, nossa, no primeiro exercício isso aqui já valeu tudo. E a gente, às vezes, ainda tem mais 10 exercícios pela frente e a pessoa fala, nossa, já foi muito bom. Então é dia 29 de junho. Isso que aí. Coisa boa. Bianca, muito obrigada por vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Eu espero marcar os próximos em breve, porque a gente tem muito assunto para conversar realmente e para ajudar esse pessoal também que nos acompanha. Eu sei que, assim como todas as vezes que a gente senta para conversar, eu saio cheia de ideias, cheia de insights. E também entendendo um pouco mais sobre quem sou eu. A última conversa que nós tivemos aqui foi também muito esclarecedora para mim. Eu quero te agradecer, assim, perante o meu público também, por tudo que você já fez por mim, pela minha filha, pelo carinho que você cuida da gente. Você é uma grande amiga, você pode ter certeza disso. E depois eu quero depoimento, tá? Da sua última procriação. A última foi um negócio, sim. Ela aplicou uma técnica. Foi. Agora, a próxima, eu vou escrever, pode deixar. Mas um dia eu vou mostrar pra eles em foto. Eu não vou falar o que é técnica, eu cheguei aqui, ela não falei. Mas lembra, eu falei com... E quem foi que falou comigo essa semana? Que falou assim, Bia, mas você... Eu fui jantar com uma amiga minha que estava no dia que eu falei com você que era em março. Aí eu falei, olha o que aconteceu. Ela falou,
mas a gente estava com a Bianca, você falou na nossa frente que isso ia acontecer depois de março. E aí eu falei assim, Wes, faz isso pra isso acontecer. Eu fiz isso porque eu sou uma mulher obediente. Energia feminina purinha aqui, ó, obediência. Gente, sou uma moça obediente, fiz direitinho, passo a passo, não contei pra ninguém. E deu certo, né? E deu certo. E aí, semana passada, eu falei, Bianca, você tem que ouvir essa história aqui. E realmente, eu espero mostrar pra vocês um dia em foto pra você, vou mandar o depoimento. Pra eles não ficarem com água na boca, deixa eu ganhar contar um fato que aconteceu. Esses dias eu fui numa confraternização, no salão, que tinha acho que 12 anos. Aí eu fui e tava sorteando um monte de brindezinho. E aí eu fiz a técnica, né? Eu falei, vou ganhar eu já ganhei sorteio 8 vezes. Olha, né? isso, gente. Tem técnica pra ganhar com sorteio, tá, gente? Ensino pra vocês lá dentro da imersão, tá? Pra vocês ganharem. Aí eu fiz a técnica e falei, ué, o sorteio não veio pra mim porque tem um passo a passo pra você ganhar, né? Aí eu falei, não. Aí eu entendi porque teve são 4 passos. Aí um desses passos, eu falei, entendi por que eu não ganhei. Esse passo aqui estava errado, eu estava muito apegada. Um dos passos é desapego. Você precisa desapegar, igual na Bíblia fala. Tenha fé e depois desapega. Exatamente. Um dos passos é desapego. Eu falei, eu tava muito apegada, eu tava olhando o tempo todo pro cara, sorteando e falando, quero ganhar, não pode. Então, eu tava ali apegada. Mas eu já tinha feito a cocriação, todo certinho, passo a passo. Aí o que aconteceu? Acabou o sorteio, eu fui conversar. Não, desapeguei. Você acredita que a dona do salão veio com kit pra mim? Como assim? Depois do sorteio. Tinha ido um monte de gente embora. Aí ela falou, eu quero te dar isso aqui, de brinde. Meu Deus. Eu fui a única que ganhei. Depois do sorteio. Aí eu falei, aqui ó, meu kitzinho. E aí quando você eu já tinha me imaginado então... já lá no banheiro tomando banho com shampoo, com creme, falando, ai que delícia esse shampoo, nossa, amei. Aí eu falei, nossa, tava tudo certo, só no passo. Aí eu vim e ganhei. Eu falei, mas por quê? Porque eu tinha feito, eu falei, não é possível. Nossa, eu tô lembrando aqui do momento que eu desapeguei também. Caramba, muito forte. Tem um passo a passo, ó. Vai na imersão que eu conto pra vocês direitinho como que é o passo a passo pra ganhar, hein? Vamos cocriar e criar tudo. Essa realidade maravilhosa. Bianca, muito obrigada mais uma vez. Te amo sua vida, você sabe disso. Volte quando você quiser, sabe que essa cadeira aí é sua também. Obrigada. E vou ver o que eu consigo fazer para estar presente nesse dia 29, que é muito importante, que eu preciso renovar minhas técnicas aqui dentro, que a gente vai esquecendo, né? Vai. Aí agora eu preciso... Tem alunos meus que já estão no 8º. Então, eles vão todo ano, toda imersão eles vão. Tá lá. Porque você não é a mesma pessoa. Mesmo sendo a mesma técnica, você vai chegar lá e é diferente, né? Verdade. Você é outra pessoa, então você vai ter mais insights, vão vir mais coisas, mais memórias, é assim. Então é isso, olha isso, você tá aí com o caminho aberto para você encontrar aí a sua cura, para você se cuidar de quem você ama, e eu te agradeço muito, obrigada mais uma vez. Obrigada, Wes. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, continue nos acompanhando, porque praticamente toda semana nós temos episódios novos aqui no nosso Supercast. Quando não é o Supercast, é o programa Superação. Então, olha, outro detalhe que eu não posso esquecer. Se você acredita que essa conversa que nós tivemos aqui vai ajudar alguém que você conhece, alguém da sua família, algum amigo, já encaminha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, já convida para estarem lá presentes na imersão no dia 29 de junho, às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, de 9 às 19, para cocriar essa vida em abundância. Um beijo no coração de vocês. Rogério Freitas, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua dedicação e pelo seu trabalho. Hoje nós temos Vana Ruas aqui nos nossos bastidores. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E seguimos para o nosso próximo episódio. Um beijo no coração.